Temos aqui um problema de regra de 3 simples. Em um projeto de reflorestamento, 3 pessoas reflorestam 5 metros quadrados de área degradada por dia. Devido à necessidade de um plantio mais eficiente, mais 4 pessoas comprometeram-se a participar da causa. Sendo assim, qual será a quantidade de metros quadrados reflorestada por dia? Então vamos lá. 3 pessoas, vamos marcar os números. 3 pessoas, 5 metros quadrados de área. Devido à necessidade de um plantio mais eficiente, mais 4 pessoas comprometeram-se a participar. Então, quais são as grandezas envolvidas nesse problema? Pessoas e área. Então, eu escrevo pessoas e área. Essas são as grandezas envolvidas. Agora, vamos trazer os números para cá. Pessoas são 3. Reflorestam 5 metros quadrados de área. Então, embaixo de área eu coloco 5. Só que chegaram mais 4 pessoas. Eu já tinha 3. Chegaram mais 4, eu vou para 7 pessoas. E a área, o que eu quero saber, eu chamo de X. Pronto. Está montado aí o meu esquema. O meu esquema está montado. Como é que resolve isso? Montando uma proporção. Igualdade entre duas frações. No primeiro lado ali, no primeiro traço de fração, entra a grandeza que tiver o x exatamente como ela está. O x está na área e aparece ali 5 sobre x. Então eu escrevo aqui 5 sobre x. Sempre no primeiro traço de fração tem que entrar a fração que tem x. Então está ali. Agora, no outro traço de fração, pode entrar 3 sobre 7 ou 7 sobre 3. Dependendo se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Quem responde isso, se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, é o macete. Vamos escrever um macete aqui. Macete é o seguinte. Você escreve a seguinte frase. Quanto mais pontinho, pontinho, mais ou menos pontinho, pontinho. Isso é uma pergunta. Então, vamos ver o que eu tenho aí. Quanto mais pontilhado, mais ou menos pontilhado. O que quer dizer isso? O espaço pontilhado você completa com as duas grandezas envolvidas, que são pessoas e área. Então eu escrevo pessoas num traço e no outro eu escrevo área. Agora eu vou ler o que eu tenho aí. Quanto mais pessoas, mais ou menos área? É uma pergunta. Então vamos raciocinar. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas nesse projeto, mais área vai ser reflorestada. Então a resposta é mais. É simples assim. A resposta pode ser mais ou menos do macete. Se for mais, você escreve grandezas diretamente proporcionais. É o caso atual. Ou seja, pessoas e área são grandezas diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, você escreve a fração como ela está, 3 sétimos. Se elas fossem inversamente proporcionais, eu escreveria 7 terços. Agora eu multiplico cruzado. X vezes 3, 5 vezes 7. 3x igual a 5 vezes 7. Repito 3x. 5 vezes 7 dá 35. O 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. X igual a 35 dividido por 7. Dividido por 3. Essa divisão não é exata, então a resposta fica em forma de fração. 35 sobre 3. Isso encerra a nossa questão. Temos aqui mais uma questão de regra de 3.
4 pedreiros constroem um muro em 10 dias. Em quantos dias 5 pedreiros construiriam esse muro? Então vamos lá. Primeiro, vamos sublinhar os números. 4 pedreiros, 10 dias, 5 pedreiros. Então, as grandezas envolvidas são pedreiros e dias. Eu escrevo pedreiros e dias. Pedreiros, dias. 4 pedreiros, 10 dias. 5 pedreiros, quantos dias? Chamo X ali. Agora eu monto a proporção. Igualdade entre duas frações. Primeiro, a grandeza que tem x, a fração que tem x, 10 sobre x. Como ela estava, 10 em cima, x embaixo. Depois, pode ser 4 sobre 5 ou 5 sobre 4, depende do macete. Então vamos para o macete. O macete é sempre o mesmo. Quanto mais pontinho, pontinho, mais ou menos pontinho, pontinho. Sempre assim. Então, tá aí o meu macete. Quanto mais pontilhado, mais ou menos pontilhado. Sempre assim, não muda nunca. Agora, nos pontilhados, eu escrevo as grandezas envolvidas, que são pedreiros e dias. Em qualquer ordem, podia escrever dias e pedreiros também, que não muda. Agora vamos ler o macete. O que está escrito ali? Quanto mais pedreiros, mais ou menos dias. O que isso significa? Quanto mais pedreiros eu tiver na minha obra, eu realizo a obra em mais ou menos dias, em menos dias. Então a resposta é menos. Se a resposta é menos, as grandezas são inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. E se as grandezas são inversamente proporcionais, eu inverto. Ao invés de colocar 4 sobre 5, coloco 5 sobre 4 lá na fração. Agora cruza. X vezes 5, 4 vezes 10. 5x igual a 4 vezes 10. 5x igual a 40. X igual a 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 dá 8. X igual a 8. Isso encerra a nossa questão. Temos aqui mais um problema de regra de 3. Problema número 3. 15 impressoras demoram 18 horas para imprimir todas as provas de uma escola. Em quanto tempo 15 impressoras fariam esse serviço? Começamos marcando os números. 15 impressoras, 18 horas e 10 impressoras. As grandezas envolvidas nesse problema são impressoras e horas. Então eu tenho que escrever impressoras, horas. Vou trazer os números para cá. 15 impressoras, 18 horas. 10 impressoras fariam em quanto tempo? Em X horas. Então o X é embaixo de horas. Monto a proporção. Está montada a proporção aqui. Primeiro, aqui tem X, 18 sobre X. A segunda pode entrar como 15 décimos ou 10 sobre 15. Depende se as grandezas forem diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como é que eu descubro? Fazendo macete. Quanto mais pontilhado, mais ou menos pontilhado. Quanto mais pontilhado, mais ou menos pontilhado. É uma pergunta. Esse é o macete que eu tenho que trabalhar. Substitui os pontilhados ou tracejados pelas grandezas envolvidas, que são impressoras e horas. Escreve lá. Podia ser o contrário, horas e impressoras. E agora vamos ler o que está ali e entender. Quanto mais impressoras, mais ou menos horas. Quanto mais impressoras eu estiver trabalhando no meu projeto, eu resolvo mais rapidamente. Então, quanto mais impressoras, menos horas. Menos.
Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Porque eu respondi com menos. Grandezas inversamente proporcionais. Se as grandezas são inversamente proporcionais, ao invés de 15 sobre 10, eu escrevo 10 sobre 15. Agora multiplico cruzado. X vezes 10, 18 vezes 15. X vezes 10, 10 vezes x, igual 18 vezes 15. Repito 10x. 18 vezes 15 dá 270. Esse 10 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 270 dividido por 10. 270 dividido por 10 dá 27. X é igual a 27. Isso encerra o nosso problema. Temos aqui mais um problema de regra de 3. Problema número 4. Um pizzaiolo gasta 6 quilos de farinha de trigo para fazer 27 pizzas. Quantas pizzas ele faria com 10 quilos de farinha de trigo? Vamos lá, vamos aos números. Eu tenho 6 quilos de farinha para fazer 27 pizzas. Quantas pizzas ele faria com 10 quilos de farinha? Então, os números envolvidos no problema estão aí. Quais são as grandezas envolvidas? Eu tenho quilos de farinha e pizzas. Vamos trazer os números para cá. Primeiramente, são 6 quilos de farinha. E isso é suficiente para fazerem 27 pizzas. Depois eu quero saber quantas pizzas eu posso fazer com 10 quilos de farinha. Então anotei os números todos lá organizadamente. E agora vamos para a proporção. Traço de fração igual a traço de fração. Igualdade entre duas frações é uma proporção. Primeiro, escreve a fração que tem x exatamente como ela está. 27 sobre x. Vai ser a primeira fração. A segunda, você pode escrever 6 sobre 10 ou 10 sobre 6, dependendo se as grandezas forem diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como é que eu descubro se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Fazendo macete. Então eu vou escrever o macete que eu tenho que escrever em toda a regra de 3. Toda a regra de 3 eu tenho que escrever esse macete aqui. Quanto mais pontilhado, mais ou menos pontilhado. Sempre tem que escrever isso. Quanto mais pontilhado, mais ou menos pontilhado. Num traço vai quilo de farinha e no outro pizza. Podia ser o contrário também. Pizza em cima, farinha embaixo, tanto faz. Vamos ler o que está lá. Quanto mais quilos de farinha, mais ou menos pizza. Ou seja, quanto mais farinha o pizzaiolo tiver, ele vai fazer mais ou menos pizzas. Obviamente ele vai fazer mais pizza. A resposta é mais. Como a resposta é mais, você escreve grandezas diretamente proporcionais. Pizza e quilos de farinha são grandezas diretamente proporcionais. E se essas grandezas são diretamente proporcionais, você escreve a fração 6 sobre 10, sem inverter. Agora é só multiplicar cruzado. X vezes 6, 27 vezes 10. 6 vezes x igual a 27 vezes 10. 6 vezes x eu repito, igual 27 vezes 10, 270. Esse 6 que está multiplicando passa dividindo. X é igual a 270 dividido por 6. 270 dividido por 6 dá 45. X é igual a 45. Isso encerra o nosso problema. Temos aqui mais um problema. Calcule x na figura abaixo. Eu sei que as três retas horizontais são paralelas
e eu tenho duas transversais cortando essas paralelas. Com isso ficam determinados 4 segmentos. Esses 4 segmentos aí são proporcionais. Se eles são proporcionais, eu monto uma proporção. Traço de fração igual a traço de fração. Igualdade entre duas frações é uma proporção. Agora eu pego esses 4 valores que estão aqui e escrevo na proporção exatamente na mesma posição que eles estão aqui. 2x menos 3 está sobre quem? Sobre o 3. E o 10 está sobre quem? Sobre 6. Então eu transporto essa mesma arrumação para lá. Aqui eu vou jogar um parênteses e multiplico cruzado. Parênteses vezes 6 e o 3 vezes 10. Então 6 multiplica o parênteses. E o 3 multiplica o 10. Aqui no 6 vezes o parênteses, eu vou usar a propriedade distributiva. O 6 vai multiplicar o 2 e o 6 vai multiplicar o 3. 6 vezes 2, 12x. Menos 6 vezes 3, 18. Igual a 30. E agora? Isso aqui é uma equação padrão. Eu resolvo em 4 passos. 12x, 12x, x, x, igual, 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 igual. 30 mais 18 era menos, vira mais. 30 mais 18 dá 48. O 12 que está multiplicando vai dividindo, 48 dividido por 12, x é igual a 4. Isso encerra a nossa questão. Temos aqui um outro problema que envolve proporção. Calcule x na figura abaixo. Eu tenho um triângulo e ali pelo meio do triângulo eu tenho uma linha paralela àquela base. Ficam determinados 4 segmentos. Esses 4 segmentos são proporcionais. Então eu monto aqui a minha proporção e ajeito os valores lá na proporção. Como eles estão aqui. X mais 8 está em cima de 2x mais 12. X mais 3 está sobre 2x mais 4. Então está montada a minha proporção. Vou colocar parênteses em todos. E tenho que multiplicar cruzado. X mais 8 multiplica 2x mais 4. E pelo outro lado, x mais 3 multiplica 2x mais 12. Aqui no primeiro membro, ou seja, nos 2 primeiros parênteses, vamos fazer a distributiva com muita calma, explicando cada pedaço. Primeiro, o x multiplica com 2x. X multiplicando 2x, 2x quadrado. Depois, o x multiplica com 4. E aí eu vou ter mais 4x. Depois, eu vou para o 8 agora. O 8 multiplica com 2x. 8 vezes 2x dá mais 16x. E, finalmente, o 8 multiplica com 4. 8 vezes 4, 32. Mais 32. Agora, eu vou fazer o mesmo do outro lado. Só não vou fazer as setas para não perder tempo. X vezes 2x, 2x ao quadrado. X vezes 12 mais 12x. 3 vezes 2x mais 6x. E 3 vezes 12 mais 36. Agora repare, no primeiro membro eu tenho 2x ao quadrado, no segundo membro eu tenho o mesmo valor. Se eu tenho valores iguais nos 2 membros, eu posso cancelar, cancela um com o outro. Já fica menos conta para fazer. 4x e 16x são termos semelhantes, eu vou somar. 12x e 6x são termos semelhantes, eu vou somar. 4x mais 16x dá 20x. Repito, mais 32. E pelo outro lado,
Pelo outro lado, 16x com 6x, 12x com 6x, 18x. Mais 36, eu repito. E agora? Agora, como tem x dos dois lados, eu vou colocar isso na balança. De uma forma simplificada, eu vou fazer uma balança aqui. No primeiro prato, 20x mais 32. E no segundo prato, 18x mais 36. Agora, eu corto o que é igual dos dois lados. Tem x nos dois lados da balança. Eu vou cortar 18x de cada lado da balança. Onde eu tinha 20x, se eu cortei 18x, ficaram 2x. Repito, 32. E no segundo prato, tinha 18x, eu cortei 18x, não sobrou x nenhum, sobrou só o 36. Agora, isso aqui é uma equação padrão. Eu resolvo em 4 passos. 2x, 2x, x, x. Vou fazer ali em cima à esquerda. 2x, 2x, x, x. Igual, 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 igual. 36 menos 32. Era mais, passa menos. Isso dá 4. O 2 que está multiplicando vai dividindo. 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Isso encerra o nosso problema.